isso é um produto que eu tenho nos aeroportos brasileiros, da Infraero, com toda a dificuldade de lidar com a empresa estatal, mas estou lá conseguindo mostrar meus slides com as mensagens que eu acho relevantes para o momento, e a de hoje está lá, quem passar por lá vai ver essa frase aí, que, a meu ver, é muito importante, que a velha Previdência é uma fábrica de privilégios, que foi de ontem, que você falou, e ao lado da homenagem, né, que é ao João Paulo, que eu tenho dito que o João Paulo é uma pessoa muito reservada, e ele era uma pessoa de poucos amigos próximos, e eu tenho absoluta certeza que você era um desses. Ele falava dessa forma em você. Uma vez, há pouco, eu conversando com ele, quando ele ainda conseguia conversar, eu falei sobre você, o que você estava pensando. Aí ele virou para mim e só disse assim: o Paulo é um cara e tanto. Isso foi a definição que ele deu sobre você. E eu queria, então, uma salva de palmas para esse fato, que o Paulo é um cara e tanto, e é nessa condição que nós estamos recebendo você aqui e ansiosos para lhe ouvir naquilo que você achar interessante falar. Eu já começo emocionado. Sinceramente emocionado, porque eu não pude ir à despedida. E ele era um cara e tanto. Eu conheci o ministro. Bom, eu, como economista, naturalmente, eu acompanhava os três grandes da economia brasileira à época, que eram o Delfim, o Simons e o Veloso. E existiam outros também muito importantes de uma fase anterior, como o Celso Furtado, mas as referências acadêmicas para os mais clássicos ou ortodoxos como nós, acompanhávamos esses três. E foi muito interessante, porque nós tínhamos pontos de vista, às vezes, diferentes, às vezes convergentes, mas o respeito pelas pessoas, pelas ideias, era a marca do ministro. Era a marca da pessoa. E foi uma convivência longa. Foram muitos anos. E esse desabafo não pude fazer lá, que eu não pude ir no dia da despedida. Eu me recomponho. Queria só dizer uma coisa aqui, uma história interessante. Eu tive a sorte de estar trabalhando no governo. Eu era um funcionário precoce, na época, um economista precoce, que nem formado eu era ainda, né? Mas eu estava em Brasília ajudando meu irmão como ministro, e um dia aparece alguém na sala, todo esbaforido, querendo falar com ele, sem levar em conta o ritual de como é falar com o ministro. Você tem que pedir audiência e tal, é um negócio complicado. Eu fiquei pensando, como é que esse cara chega aqui em Brasília, só na cara e na coragem? Eu estou falando dos anos 70. Eu não me lembro se você, na época, óbvio, estou falando da pessoa que está ao meu lado, em que estágio você estava da sua carreira profissional, de estudo. Aí você chegou e disse: não, eu preciso falar com o Veloso, eu tenho de falar com ele, eu tenho umas coisas para dizer para ele. Estou falando dos anos 70. A inflação tinha subido, era um absurdo, uns 30% por ano. Imagina, 30% por ano. Naquela época era considerado um absurdo. Depois era quase por dia, né? Mas, enfim, você chegou e disse: eu tenho de explicar para ele como é que resolve esse problema e tal. A minha primeira reação foi o seguinte: eu digo, cara, tem um certo ritual para falar com o ministro, não é assim. Aí você insistiu e disse: não, eu tenho de falar, diz que eu sou Paulo Guedes, colega do Zé Afonso, que está ali, aquele de cabeça branca.
foi colega de turma dele na Universidade de Minas Gerais. E só que eu descobri há pouco que o Zé... Você estudava lá? Eu trabalhava lá na época? Não, na época ele não fazia nada. Ele era então eu não cometeria essa imprudência de falar que eu era colega do Zé Afonso, não. Isso aí você já está emocionado pela presença do Zé. Eu não me refiro assim. E também não me lembro de ter invadido isso, não. Você fez, mas eu posso ter ido para conversar exatamente sobre o IBMEC. Eu estava chegando de fora, o Simons, eu tinha que falar, teoricamente, com o Simons e com o Delfim. Deram as cartas de recomendação para que eu fosse para o IPEA ou para o IBMEC. O João Paulo, acho que tinha alguém que estava dirigindo o IBMEC à época, que era amigo ou do João Paulo ou do Delfim, tinha alguém. E aí me convidaram, tanto para o IPE quanto para o IBMEC. Eu acho que se eu fui fazer agradecimento. Eu não fui oferecer solução ao Brasil, não. Não, você foi tão veemente que eu lhe peguei pelo braço, eu tinha essa autoridade e lhe levei na sala dele, na hora. Pode ser, mas eu acho que você está emocionado também. Porque eu não tinha, eu era muito consciente da escala e dos meus inícios muito precários. Então, eu jamais ofereceria solução assim. Ao contrário, eu ia para a mídia arrastado, porque o que aconteceu foi que o FMI começou a vir ao Brasil, logo depois, em 78, 79, eu cheguei e fui para as minhas humildes e precárias origens. Dava aula na GV, na PUC, no IMPA, não podia dar aula tempo integral em lugar nenhum, porque eram tribos. Então, eu tinha preparo suficiente para ser desejado num departamento, mas não em tempo integral, porque eu não tinha tribos. Eu, apesar de ter feito Chicago, eu não era de uma certa tribo mais feroz. Inclusive que não tinha gente de Chicago. A tribo era em torno do Langoni, mas estava cheio de gente que não era de Chicago, mas era mais feroz do que as pessoas de Chicago. E, por outro lado, tinha outra tribo que tinha enfrentado esse confronto e tinha se deslocado para a PUC. E eram meus amigos de Minas, porque eu tinha vindo de Minas. Minas era os bolsistas. Nós, quando entramos na faculdade juntos, já, Afonso, tivemos o privilégio, no primeiro dia da faculdade, de receber um escritório lá em cima. Então, você tinha aulas de manhã e de tarde você subia. Isso era o sonho. Ainda ganhavam dinheiro, né? Nós éramos pagos para estudar. Isso era uma coisa tão boa que eu nunca mais quis trabalhar. Até hoje eu não trabalhei. Eu gostei tanto que eu fiquei só estudando. E você estudando, as coisas vão acontecendo naturalmente, você não precisa nem trabalhar. Então, eu lembro que trabalhar era uma ameaça terrível, né? Estudar era muito melhor. Você tinha aula de manhã, de tarde, você estudava. Mas, voltando ao nosso ministro, João Paulo dos Reis Veloso, foi uma convivência longa. E esse fórum foi uma espécie de tentativa de retribuição. Eu também fico emocionado de ver aí o Peter Knight, que à época estava no Banco Mundial. E nós... Então, eu comecei com o ministro, e eu me lembro que ele chegava o mais cedo, era o que chegava mais cedo, era o que saía mais tarde, e não recebia nada para isso. Zero. Era pura doação ao país. E algumas vezes eu na mídia, porque aconteceu por circunstância de o último governo militar estar com a inflação subindo. E era o choque do petróleo lá fora, um choque de oferta adverso, e aqui dentro a conta aberta do orçamento monetário para a agricultura, um choque também de demanda expansionista, e a inflação começou a subir e foi embora. A inflação começou a subir e foi embora. E, à medida que a inflação subia, as missões do FMI começaram a vir ao Brasil. E aquelas missões começaram a me procurar. Simplesmente porque eu tinha um background ortodoxo, sendo de Chicago. O FMI absorve muita gente de Chicago, porque era uma escola mais ortodoxa nessa parte de orçamento fiscal, política monetária, cambial. E, então, eles vinham muito ao Brasil. E começaram a conversar comigo. E eu atacava com ferocidade, aí sim, a política econômica, dizendo, olha, a inflação vai subir, está piorando,
tinha que tomar um lado naquela época, e o lado entre o Simons, que era o conservador, que queria segurar a inflação, e o Delfim, que era aqui com cuidado, o negócio assim não funciona e tal. E eu falei, não, ministro, pode deixar, eu sei me cuidar. Tal. Aí um dia ele falou, bom, aí, você disse que sabe se cuidar, aqui, ó, pediu sua cabeça hoje. Mas quem pediu a cabeça? O governo. Eu, como a pessoa é falecida, mas tem alguns parceiros vivos, eu vou poupar pela pessoa falecida, não pelos parceiros vivos. Mas ele chegou para mim e disse, olha, pediu sua cabeça, você está atacando o governo, está fazendo isso, fazendo aquilo. Eu falei, engraçado, ministro, né? No seu período e no período do Delfim, ninguém me ameaçou. A coisa era mais sutil. Eu vou até numa homenagem que vai haver ao Pastor, eu vou contar esse episódio deles, da época deles. Parece que daqui a umas 2 semanas vai ter uma homenagem para o Pastor, eu vou contar esse episódio lá ao vivo também. As coisas eram muito mais inteligentes. Ninguém te ameaçava assim abertamente, cortar. Né? Era muito mais sofisticada, a coisa era sutil. A armadilha era muito mais sofisticada. Fizeram uma armadilha para derrubar o teto na minha cabeça, o Pastor é que me salvou. Mas era sutil, era sofisticada, não era um negócio desse, corta a cabeça dele, liga para o ministro, pede a cabeça dele. Aí ele falou, Paulo, mas nós temos um problema, como é que a gente faz? Eu falei, presidente, ministro, chamado de ministro, eu já fiz um lance que vai nos libertar. Nós lançamos os programas executivos de MBA. Isso é uma fonte de receita, porque hoje o governo tem 95% da verba. O governo realmente nos controla. O senhor vai ter que fazer uma aposta. Eu lancei os MBAs no Rio, foi um sucesso absoluto, nós estamos ganhando muito dinheiro. A maior prova dessa colaboração que nós fizemos naquela época é hoje a GV. Vocês olham para a GV, tem um prédio enorme, uma beleza lá. À época, o Simons nos pediu ajuda para poder contratar, estavam chegando de fora o Carlos Ivan e o Sérgio Berlanga, eles não tinham recurso para contratar, a instituição estava mal. E os MBAs executivos viraram uma indústria no Brasil inteiro e permitiram a GV se reconstruir financeiramente. O ministro chegou e disse, olha, Paulo, nós vamos fazer o seguinte, eu disse, olha, está um sucesso aqui no Rio, basta a gente lançar no Brasil inteiro, nós vamos distribuir isso pelo Brasil inteiro, vamos fazer uma aposta de 3, 6 meses, pede 3 meses, diz que eu tenho uma certa importância aqui dentro, eu não posso sair de uma vez só. Acho que em 3, 6 meses no máximo a gente... E a decisão é sua. Na época, eu tinha fundado um banco e eu poderia ir embora sem me incomodar. Eu apenas estava seguindo uma sugestão do próprio Simons, que me disse, Paulo, não solta nunca a mão na academia, fica sempre perto de quem pensa, de quem estuda, dá a mão, fica sempre por perto, porque senão a gente emburrece. O trabalho emburrece. Dá a mão para a academia, fica sempre cabeça aberta, sempre lendo e tal. Então, o IBMEC, para mim, era essa oportunidade de manter uma proximidade com a vida acadêmica, tanto que logo depois desse sucesso dos MBAs executivos, que nos libertaram do controle governamental, o ministro, de novo, me bancou, falou, vamos fazer a aposta. Fizemos a aposta, 3, 6 meses depois, chovia dinheiro no IBMEC, o IBMEC estava libertado, cortaram nossa verba, efetivamente. Todos os mantenedores públicos cortaram nossa verba, em represália. Mas o ministro bancou 3 meses, nós tínhamos uma reservinha de caixa, me ajudou lá à época, chegou a ser o... Bom, é outra história também. É hoje o presidente da Petrobras, o Castelo Branco, ele nos ajudou muito também a fazer uma administração austera. Nós demitimos, tinha 37 pesquisadores, nós demitimos 34, ficamos nós 2 e mais 3, fazendo as mesmas pesquisas que todo mundo fazia antes. Quer dizer, 3 caras fazendo pesquisa de 30, porque tinha uma pessoa que a gente estava passeando de um lado para o outro, não fazia nada. Então, nós encolhemos brutalmente o Instituto e ampliamos as receitas, justamente criando produtos novos. E aí o IBMEC enriqueceu, entre aspas, de novo, começou a ter recurso outra vez, mas me incomodava ver a pessoa que chegava mais cedo, saía mais tarde, não receber nada. Isso me incomodava profundamente. Principalmente sabendo que é uma pessoa seríssima, que tinha trabalhado a vida toda em padrões completamente diferentes de quem passou pelo governo depois, muita gente que passou e enriqueceu no governo. O João Paulo era uma pessoa extraordinária. E trabalhava e ganhava. Eu achava isso um absurdo. Aí um dia
Peter Knight, Banco Mundial, chega ao Brasil, eu viro para ele e converso com ele. Peter, tem uma pessoa que eu sei que você gosta e admira, que é o João Paulo dos Reis Veloso, que é o único economista brasileiro que conversa com todo mundo. Ele é absolutamente único. E eu, se entrar lá em Campinas, eu sou apedrejado. Em contrapartida, se vier uma pessoa de lá, chegar aqui na GV apedrejada, se os dois forem na PUC, aí são apedrejados, está tudo em tribo, isso aqui não é mais uma academia. A academia é uma abertura para ideias. Isso aqui virou um negócio de tribo, de ideologia, isso aqui está um atraso, um negócio de doido esse troço aqui. E tem uma pessoa que pode reunir todo mundo, e o Brasil precisa desses vários ângulos, que eu, aliás, aprendi com ele. Mas se você chegar aqui, não, tem os vários ângulos, temos que olhar de todos os ângulos. O João Paulo dos Reis Veloso, o Peter Knight, vamos em frente, o Banco Mundial banca esse negócio, vamos embora. É Banco Mundial, né? Você estava no BID, né? Na época. Não, no World Bank, Banco Mundial. Aí o Peter falou, vamos em frente. Então, criamos o primeiro fórum, na verdade, que era para servir ao país, trazendo todo mundo. Então, desde do primeiro evento, o João Paulo chamou esquerda, direita, centro, cima, embaixo, subterrâneo, chamou todo mundo, botou todo mundo para falar, foi um negócio extraordinário. Eu me lembro que foi tão extraordinário, eu só participei do primeiro, logo no início, e ele falou, eu vou ter que te afastar, por um episódio muito interessante que aconteceu também à época. Essa franqueza minha me custou muito, né? Sempre. Ele me chamou e me colocou num painel onde tinha o presidente da Confederação Nacional Brasileira de Bispos, tinha um padre, tinha uma opção de gente, era um painel super interessante para discutir pobreza, e fontes de pobreza e riqueza no país, etc. E um bispo, era um bem mais graduado do que bispo, era o presidente do negócio, da Confederação Nacional Brasileira dos bispos. Mas ele era mais do que bispo, porque ele era o presidente do negócio. Isso. E aí ele fez um discurso assim extraordinário, atravessando todos os conceitos econômicos, ele atravessou todos, mas todos. Assim, tem que ter uma moratória já da dívida externa, da dívida interna, tem que fazer isso, fazer aquilo. Quer dizer, assim, ele violava tinha 10 preceitos clássicos, ele violava os 10. E eu fiquei meio assim, em choque. Eu falei, bom, eu sei que isso aqui é para o povo, é para o pessoal entender e tal, mas está virando um negócio meio estranho. Realmente, essa diversidade exige uma certa tolerância. Eu estou vendo isso lá agora também, quando eu chego lá e o pessoal ataca. Então, tem que ser uma certa tolerância. Se não fosse o João Paulo, aprendizado meu com ele sobre esse exercício da tolerância, também eu não teria capacidade hoje de aguentar 8 horas e meia, um negócio desse, 360. Né? E aí foi muito interessante que o bispo, o cardeal, né, atacou, disse, está tudo errado em economia, o mundo, o capitalismo. Aí, bom, aí eu falei, eu tenho que ser simples, direto e sincero, pensando comigo mesmo. Eu vou ter que fazer um negócio curto e grosso que mostre a ele a violência que ele está cometendo contra o nosso conhecimento. Então, eu virei assim, Sua Excelência, eu vou me permitir sair do meu território de conhecimento. O senhor saiu do seu território de conhecimento e entrou no meu. O senhor fez um discurso aqui. Eu acho que para atender o nosso público aqui, que quer uma diversidade de opiniões, como o senhor atravessou, entrou no meu jardim e falou das flores aqui, eu vou passar para o seu jardim e vou falar um pouco da minha visão. O senhor tem a maior rede de distribuição que existe no Brasil hoje. São 3 mil municípios, cada um deve ter 2 ou 3 igrejas, o senhor tem 6 mil pontos de distribuição de informação. Então, para mim, como o senhor está muito preocupado com a pobreza, eu acho que o senhor devia, na missa de domingo, na parte da manhã, distribuir preservativos. Eu acho que o senhor colaboraria muito, dar a opção. Como existe uma demografia perversa no Brasil, como os mais pobres têm 5, 6, 8 filhos, e os mais ricos têm 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, as famílias estão... E isso é basicamente devido à falta de informação. Eu acho que na missa de domingo, se acabar a missa, o senhor distribui preservativos para todo mundo e tal. Eu tenho certeza que o senhor vai se sentir agredido, com o meu ponto de vista. Mas
É mais ou menos como eu me sinto quando o senhor fala de economia. É só o que eu tenho a declarar. Eu não fui mais convidado. O ministro, meu amigo, para me proteger, não me convidou mais para os próximos fóruns. Eu fiquei uns 10 anos sem ser convidado. Até no assessment dele, eu já ter compreendido, está aculturado. Está aculturado. E ele fazia isso com a maior delicadeza. Ele, Paulo, você gostaria de ir e repetir aquele choque? Você acha que você já está preparado ou você devia esperar um pouquinho mais? Eu falo, vou esperar um pouquinho mais. Vou esperar um pouquinho mais, ministro. Então, foi uma convivência assim, extraordinária. Eu só tenho memórias boas, eu não tenho nenhuma memória ruim, nenhuma do João Paulo. Uma figura extraordinária. Eu não vou conseguir fazer isso que ele fazia aqui no futuro. Uma figura extraordinária, uma figura extraordinária, uma figura extraordinária. Então, eu diria que é uma pessoa que nós vamos sempre nos lembrar pelas contribuições que ele deu ao Brasil. Eu estava pensando nesse aspecto de como ajudar todo mundo a trocar ideias, etc., mas confesso que o que me incomodava mais é ele, se eu chegar mais cedo, sair mais tarde, não recebia nada. Isso me irritava profundamente, porque estatutariamente nós não poderíamos pagar um salário a ele. Era estatutário, ele era o presidente do Instituto, e o presidente não podia, o vice-presidente executivo recebia. Indo até por menos tempo, porque como eu tinha fundado um banco, eu ia ao banco, durante 3, 4 anos eu passava a manhã no banco e só à tarde no IBMEC. E no futuro, evidentemente, claro, logo depois o tempo passou, eu abri mão do salário, não recebi mais nada, continuei dirigindo o IBMEC sem receber nada, mas me incomodava aquilo. Me incomodava, eu falava, isso é injusto esse troço, não está justo. Eu venho aqui de manhã, recebo um salário, porque estatutariamente está escrito, e ele está aí o dia inteiro e não recebe. Eu não sou muito formal, o negócio do estatuto, você se lembrou aí que eu entrei sem formalidade, essa parte é boa, mas o conteúdo eu não concordei, não, porque eu não tinha solução. Eu sabia da minha precariedade à época, do ponto de vista de poder oferecer soluções. Eu não concordo. Eu acho que você já sabia o que fazer. Eu tinha noções vagas, mas eu não. Mas eu tinha muito essa noção da hierarquia também, de que existia todo um. Eu vim de família de classe média baixa, então eu tinha essa noção toda de, apesar de ser sempre informal, eu fui sempre muito respeitoso das estruturas. Me incomodava, mas eu respeitava sempre. Então, eu tenho essa lembrança e quero agradecer ao Peter Knight, que agora nós já estamos, qual é a edição? 31, né? Então, você vê como 30 anos passam rápido. Você está igual ainda. Você tá tomando um elixir aí qualquer. O Peter, uma vez, no jogo Flamengo e Santos, uma decisão no Maracanã, a torcida do Santos jogava papel higiênico branco. Jogava papel higiênico, você lembra desse jogo? Era uma decisão de campeonato brasileiro e a torcida do Santos jogava um papel higiênico branco, porque a cor do Santos era branca. Jogava um papel higiênico. A torcida do Flamengo tocou fogo no papel higiênico. Então começou um incêndio no Maracanã, o povo correndo para tudo que é lá, a torcida do Santos jogava papel e a torcida do Flamengo tocava fogo. Jogava papel higiênico e tocava fogo. Ele virou, brasileiros são loucos, Paulo. Eles são loucos. Você lembra disso? Você lembra disso? Como pode isso? Vai incendiar. Eu falei, não, Peter, eles vão dar um jeito. They will handle it. They will cope. Você vê que isso não era nada perto do que veio depois. Inflação de 5.000%, moratória. Você vê que aquilo ali era só um treinamento de sobrevivência. E aí, voltando para o momento atual, esse aprendizado longo e com o nosso ministro, que me ajudou muito do ponto de vista de compreender esses vários pontos de vista e aprender, não é só compreender, aprender que depois, do lado de lá, tinha um padre realmente preocupado com problemas de pobreza, não sabia como atacar, nós estávamos melhor posicionados para atacar o problema do que ele, mas nós tínhamos que conviver com esse ponto de vista que, olha, espera aí, e os pobres, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que ajuda? Isso tudo é um aprendizado longo. Mas, voltando ao Brasil atual, isso tudo me dá uma convicção muito grande do que eu sintetizo hoje como a dinâmica de uma sociedade aberta. O Brasil é tolerante,
o Brasil é diverso, mas, acima de tudo, o Brasil é uma sociedade aberta. Não importa o que digam, a discriminação racial é muito menor no Brasil do que nos Estados Unidos, que é uma sociedade aberta. Não importa o que digam, os imigrantes foram realmente absorvidos no Brasil. Não é como nos próprios Estados Unidos, que é uma sociedade aberta, que você chega lá, tem o bairro, eu me lembro, em Chicago, tinha o bairro italiano, o bairro polonês, o bairro não sei o quê. Não, no Brasil, o italiano casa com o africana, mistura, o chinês vem, casa com o japonês, os dois... A turma quando tem uma briga, eu me lembro que uma vez tem uma briga enorme, foi na época da guerra, Israel e árabes, teve uma entrevista, o sujeito foi ali ao Saara, né? O repórter queria polêmica, né? Queria tocar fogo no negócio, chegou lá, e a briga, Israel... Aí pegou um judeu e um árabe lá, e a briga, o que vocês estão achando? Eu falei, não, a gente briga muito aqui também, ele é Flamengo e eu sou Vasco. Isso aqui a gente briga demais aqui também. Então, o Brasil é isso. Não importa o que digam, não importa o que tentem construir, não importa o que, mesmo alguns inocentemente, pareçam estimular, a verdade é que o Brasil é uma sociedade aberta. E nos últimos 30 anos, os militares construíram uma infraestrutura. E os civis, depois da democratização, fizeram a inclusão dos pobres nos orçamentos públicos. Então, houve uma mudança de eixo. Em vez da infraestrutura com o governo central, através das estatais, fazendo os investimentos, a democracia brasileira democratizou os orçamentos públicos, puxou os recursos para a área justamente de capital humano, educação, saúde, foi para capital humano, saindo do capital físico, instalações industriais, equipamentos, rodovias. Então, Telebrás, Eletrobras, Sidebras, Nuclebras, Portobras, aquilo era um esforço de guerra para fazer, como foi dito também por um economista de esquerda, centro-esquerda na época, que era muito amigo do Reis Veloso, e eu também me dava muito bem com ele, que era o Barros de Castro. Era a economia brasileira em marcha forçada. Então, era a turma que fez os investimentos em infraestrutura, e deixaram para trás o capital humano. A redemocratização veio e puxou os recursos para o capital humano. Como houve um acordo político entre conservadores mais oportunistas e uma esquerda desequipada do ponto de vista econômico, essa transição levou muito mais tempo e está levando muito mais tempo do que seria desejável. Porque eles estenderam os recursos para a área social, mas esqueceram de cortar os privilégios do outro lado, esqueceram de cortar os subsídios, esqueceram de reduzir e simplificar aquela engrenagem. O desafio que eu digo, inclusive, é de como transformar a máquina robesiana do poder absoluto, de quem manda, que centraliza, que toma as decisões, numa máquina russoniana da vontade do povo. É de Hobbes para Rousseau. Como é que eu saio do comando central, dirigista, faz isso, faz aquilo, para uma máquina que é o seguinte, olha, tem que centralizar os recursos, que, aliás, a Constituição de 88, em 2 bons pontos, ela tentou. Primeiro, era natural, naquela época, carimbar os recursos, bota aí em saúde e educação, para mostrar o nosso compromisso com a área social, 1. E 2, além de carimbar os recursos, vamos descentralizar a execução. Vamos descentralizar a execução. Que era absolutamente brilhante e pertinente. E não conseguimos até hoje. Daí, na nossa campanha, nós falamos mais Brasil e menos Brasil. Nós vamos descentralizar a execução. Faz o menor sentido ter um super-ministro que tem um orçamento de 100 bi, 50 bi, 30 bi, não sei o quê, e quem foi realmente eleito, que é o prefeito e o governador, não tem dinheiro para nada. Não tem saúde, não tem educação, não tem saneamento, não tem segurança pública. Enquanto isso, tem um cara em Brasília decidindo fazer 14 estádios de futebol, com a Copa que precisa de 8. O sujeito decide fazer a transposição do Rio Amazonas, se quiser, pode fazer também. Se quiser, eu quero um estádio para o Flamengo, surge um estádio em 10 minutos. Né? Se eu cismar que tem um amigo meu que vai ser o maior empresário de proteína animal do mundo, eu aumento o capital aqui do BNDE, e esse empréstimo é feito. Nós temos que encarar as verdades. Isso não é razoável. Não é razoável um sujeito em Brasília decidir criar a maior fábrica de proteína do mundo. Você vai e compra 18 fábricas lá fora com a JBS e aí está tudo bem. Não está bem, não. Quem disse que isso é uma função do banco público? Quem disse isso? Quem disse? Por quê?
Quer dizer que se amanhã eu tiver um outro amigo, numa outra... Por exemplo, eu cheguei a vir aqui, e aqui tem muita coisa boa, e times excelentes. Fizeram coisas também maravilhosas, em educação, em área de tecnologia, coisas maravilhosas. Mas aumentar o capital para poder criar os campeões nacionais, quem escolhe os campeões? Em que isso é diferente de um regime arbitrário, dirigista? Está errado. E alguém tem que dizer isso. Então, uma das funções, e conversei isso com o Levi quando ele entrou, tem uma coisa que é meridiana e básica, tem um desafio enorme pela frente. A meridiana e básica é o seguinte: se pedalaram o BNDE, nós temos que despedalar. É uma obrigação nossa perante a população brasileira. Se pegar o capital daqui e aumentar, jogar aqui 500 bi para fazer isso, aquilo e aquilo outro, nós vamos reduzir. Nós temos que devolver esse capital à União. Porque tem uma contrapartida do outro lado. Enquanto estão brincando de dar dinheiro aqui para A, B e C, e o brincando que eu estou dizendo, evidentemente, eu me refiro a algumas opções da direção. Dá dinheiro para Sete Brasil, dá dinheiro para o Porto Mariel, dá dinheiro para fazer uma refinaria junto com a PDVSA, não sei aonde. Isso é errado. E, mas tem garantia do Tesouro. Ué, mas que banqueiro é esse? Um banqueiro que faz um empréstimo precário. A Venezuela não pagou 600 e o empréstimo total é 1,5 bi. Mas vai ter Moçambique, vai ter Cuba, vai ter mais. Está errado. Ou nós fazemos esse exame de consciência, ou nós estamos errados também. Quer dizer, não é certo. Um banco público não é para isso que existe. Tem um empréstimo. A carteira está dando lucro, claro, empresta dinheiro para a fibra, empresta dinheiro para... mas foi uma grande fusão. Quem disse que isso é bom? Quem disse que não é a melhor competição? Não sei, deixa o mercado resolver. Não pode é você dar uma vantagem competitiva para um cara virar a maior fábrica de proteína do mundo e para o outro fazer uma fusão. Quer dizer, o Itaú pode juntar com o Unibanco, a fibra pode juntar com a Suzano. Mas eu, para comprar uma empresinha de eventos lá em Belo Horizonte, o trabalho teve que ir para a Fundação Getúlio Vargas, o CAD examinou vários meses e tal. Isso é um contrassenso. Ou o CAD existe para manter a competição, ou acaba com o CAD. E o BNDE pode ser uma fábrica de privilégios também? Quer dizer que onde toca o governo tem fábrica de privilégios. O governo toca a Previdência, tem Previdência que são 20 vezes maior que as outras. O governo toca crédito no Brasil. Quer dizer que tem amigo do rei que vem aqui e pega dinheiro, enquanto os pequenininhos não pegam. Que diabo é isso? Isso é uma pergunta que vocês têm que fazer. Então, o compromisso meu com o Levi foi: Levi, você vai me fazer um favor. Despedale. Tem que devolver. Dito isso, tem um desafio extraordinário, digno de uma instituição que tem tanta gente de qualidade como essa. É justamente essa função do Banco Público. Já fizeram em telecomunicações, privatizações, já fizeram recentemente em distribuição de energia elétrica, apoiar as privatizações. Vão fazer agora no saneamento. BNDES é Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Saneamento. Vão ser mais específicos. Porque o social que está ali, hoje a maior emergência é o saneamento. São 60 mil crianças que morrem por dia. Quando você faz, inclusive, a análise da Previdência, você vê assim, o Nordeste sempre diz: olha, mas aqui a pessoa morre mais cedo e tal. Você vê, a expectativa de vida de 60 em diante é igual. Quem sobreviveu, o nordestino, que é, antes de tudo, um forte, quando ele sobrevive e chegou aos 60, a expectativa de vida dele é igual. Um ano e meio de diferença daí para frente. Mas por que as médias são muito diferentes? Porque na infância, por falta de saneamento, morrem milhares de crianças anualmente, e isso é uma desigualdade inaceitável. Então, mergulhar no saneamento, fazer a transformação e a modernização da infraestrutura brasileira para atingir as classes mais pobres, tudo isso é muito válido, e isso vai continuar. Esse é o desafio de transformação. E acabar com esse negócio de campeão nacional, que história é essa? Quem faz campeão é o mercado. Não é uma injustiça. Isso aqui não pode ser uma fábrica de privilégios. Não pode. E eu, jovem ainda, uma vez eu chamei isso aqui de Recreio dos Bandeirantes, porque na época era Vilares, Bardella, os industriais paulistas, vinham aqui com a melhor das boas intenções. Onde estão essas potências hoje? A não ser com recursos pessoais bem gordinhos. Onde estão as potências industriais que foram plantadas lá?
Então, tem que pensar sobre isso. Se recurso público é para isso, principalmente naquela época, porque naquela época era dinheiro que não pagava a inflação. A inflação brasileira era 20%, 30% e pagava-se ao trabalhador brasileiro 6% ao ano. Então, era realmente uma transferência perversa de renda brutal. Você literalmente tomava dinheiro do trabalhador brasileiro e passava para os industriais paulistas. Aí eu, brincando, chamei de Recreio dos Bandeirantes. Eles vêm aqui passar o fim de semana ali no Recreio dos Bandeirantes, na Barra, fica no hotel, aí vem aqui, pega um dinheirinho e volta. Está bonita a festa. Então, nunca foi nada institucional contra o banco em si. É um dos melhores quadros brasileiros, reserva de capital humano, extraordinário, quer dizer, tem capacidade para enfrentar esse desafio tranquilamente, tranquilamente. Vai fazer as privatizações, vamos acelerar as privatizações, vamos fazer os investimentos da PPI. Então, as privatizações são remanobrar e realocar os ativos já existentes. As PPIs vêm aí com as concessões, os novos investimentos, infraestrutura. O BNDES vai estar firme lá também. Vai entrar em assuntos específicos como saneamento, vai entrar na reestruturação financeira de estados e municípios, que precisam se recompor, e vai ser com base justamente em receitas futuras que vão sair do pré-sal. Nós vamos fazer o Mais Brasil, Menos Brasília, descentralizando essas receitas futuras. É uma reforma fiscal importante, descentralizando recursos, e isso vai garantir pagamentos de empréstimos eventuais que vão ser feitos agora para a reestruturação dessas finanças de estados e municípios. O Plano Mansueto vai usar fortemente o apoio do BNDES também, e o BNDES tem que justamente usar essa qualidade de capital humano que tem aqui para desenvolver uma independência na avaliação dos projetos de utilidade pública mesmo, se é para ter o acesso ao crédito. Os subsídios foram reduzidos já, né? Até a demanda por crédito caiu também, porque a turma sabe onde tem mel, a abelha sabe onde tem mel para ir buscar. Então, naturalmente, a demanda é um pouco menor, mas não faz mal, esse é o desafio. Esse é o desafio. Nós vamos entrar em consórcios de privatização, de PPI, de reestruturação de estados e municípios, usar mais garantias e menos o crédito bruto em si. E eu tenho certeza que a casa vai sair muito mais forte do lado de lá. Porque os grupos, o Estado tem que ser basicamente isso, são grupos de excelência. Então, tem um grupo de excelência no Banco Central, que faz a estabilidade monetária, tem um grupo de excelência aqui, que vai fazer realmente a função de um banco público, de investimento, é o Banco de Investimentos da União, é sofisticado o suficiente para participar de todas as privatizações, de todas as reestruturações financeiras, coordenar esses grupos e esses sindicatos que vão fazer todas essas modernizações na estrutura brasileira, e, evidentemente, interromper coisas como quase acontecer agora, as we speak. Eu soube de um empréstimo de quase 300 milhões que ia sair para bancos. Nós íamos dar um empréstimo de 300 milhões para Bradesco, para Itaú, para não sei quem, mas isso é o fim do mundo. É o que eu disse, o Brasil tem 200 milhões de pato e 5 bancos. Aí os 5 bancos vêm buscar dinheiro público aqui. Não faz o menor sentido isso. Não quero nem saber qual é o ritual, não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Não faz sentido. Então, tem que ser duro nisso. Vocês têm que proteger a casa. A população brasileira espera que vocês protejam a casa. E não que se esconda atrás de uma garantia de tesouro. Já que tem garantia de tesouro, presta dinheiro para Marte. Mas não tem nenhum marciano aí. Não, mas dá dinheiro, se não tiver, é do tesouro. Não é isso que a gente espera num quadro de qualidade como esse que está aqui. É que vocês dêem um passo à frente mesmo e atuem e tenham independência institucional para dizer se é bom, passa, se não é bom, passa. Não passa. Que sejam os critérios, como usa lá o Peter no Banco Mundial, são técnicos de avaliação de projetos sociais, que sejam os critérios de maior eficiência, mas que não sejam os critérios de uma instituição privada, porque senão não precisa ter. Se o negócio é ter o maior lucro possível, emprestar com garantia do tesouro só para campeão, vocês estão fazendo o quê aqui? Além de garantir os próprios bônus, os próprios salários e as próprias dependências, instalações bonitas, boas, etc. A refeição aqui é melhor do que toda vez que eu lanchei aqui, foi melhor do que lá no Ministério da Fazenda. Lá você manda comprar uma gororoba ali em qualquer lugar. Aqui eu comi bem, viu? Eu vou até não devia falar isso não, porque
fui bem tratado, fui muito bem tratado aqui. Um curto período de tempo que fiquei aqui, fui muito bem tratado. Tomara que tenha sido só uma exceção. Até isso acontecer, estamos brincando. Bom, não vou falar demais. Então, eu acho que, olhando agora para o Brasil, dando uma... Pois é isso que eu queria ouvir. Isso é que eu queria ouvir. Nós também. Nós pagamos a nossa lá em Brasília e compramos fora. É porque você tem melhor gosto que a turma lá. Porque lá a gente compra... Ou isso, então. Mas adorei escutar isso, porque esse é o espírito da coisa. Então, eu, quando cheguei lá, tem uma casa ali no lago, quem morava lá era o... Não vou falar a pessoa também, porque era o favorito lá do presidente antigo e tal. Mora aqui, uma casa, tem piscina, tem isso, tem aquilo. Eu chamei o Salim e falei, vende. Vende, bota na lista aí, vende esse troço. Casas no lago não é um negócio para o governo, não. Vende esse troço. Então, é um sinal de comportamento. A gente tem que dar um sinal de comportamento. É um sinal de comportamento. Bom, uma síntese rápida de para onde estamos indo, e aí depois abrimos para conversa, pergunta, qualquer coisa, ou para dar sequência, né? Porque vocês têm uma sequência. Eu já estourei, né? Eu termino em 5 minutos. Eu termino em 5 minutos. Uma síntese da situação atual. Para mim, a convicção de que estamos numa dinâmica virtuosa. O Brasil está aperfeiçoando suas instituições. Vocês veem que um governo que estava frágil, pegou uma inflação de 11%, levou para 3,70%. O governo Temer, final do governo Temer. Conseguiu fazer uma trabalhista, botou um teto que não fica em pé, porque teto sem parede cai, mas pelo menos demonstrou uma intenção. Foi, na verdade, um recurso para estabilizar expectativas. Foi um truque. Né? Bota o teto aí. Não fez a reforma, como é que garante teto? Tem teto nenhum. Vai estourar esse teto todo. Então, por isso que tem que atacar a reforma da Previdência, porque é a mais galopante, a que cresce mais rápido, que vai explodir o teto. Entre explodir o teto e fazer a reforma, entre ir para o caminho da Argentina, que está hoje crítica, ou pior ainda, da Venezuela, que nós estávamos nesse curso, do ponto de vista estritamente técnico, nós estávamos indo para a direção da inflação subindo, controlando o preço, quebrou a Petrobras, quebrou a Eletrobras, quebrou os fundos de pensão, vai quebrando tudo, vamos quebrando tudo para ver o que acontece no final. Isso foi interrompido, e mesmo um governo frágil, uma instituição que funciona, que é o Banco Central, trouxe a inflação de baixo. Então, essa instituição tem um algoritmo. Esse algoritmo, o BNDE tem que criar, fortalecer e se comportar assim. Sem esse algoritmo, ele não tem proteção. Chega aqui um presidente e fala, vamos embora, aumenta o capital de novo. Bota aí 3 bi, dá dinheiro para o Paraguai, para a Suécia. Não pode um negócio desse, está errado um negócio desse. Então, vocês têm que trabalhar o aperfeiçoamento do algoritmo de vocês. É a missão da instituição. Então, se é saneamento, se é isso, se é aquilo, como é que pode até dar subsídio, se for o caso. Se é o saneamento público, em área que não está protegida, etc. Mas nós já fizemos. Nós temos que extrair o máximo do setor privado primeiro. Então, já acabamos de mandar a nossa medida de saneamento, que é uma abertura para saneamento privado para entrar. Tem $1 trilhão lá fora querendo entrar e trabalhar também nas áreas de saneamento. Então, deixa entrar. Ah, mas aí a área mais frágil não vai ser. Ok, então, em vez de ser para o município, faça para o distrito. Para levar o filé, tem que levar o osso também. Agora, tudo bem, mas no semiárido do Nordeste, ali não tem nada, ali tem mesmo... Tudo bem, então, nesse caso, vamos fazer. Essa é política pública de verdade e legítima. Vamos fazer isso aí, vamos botar no orçamento do Tesouro esse subsídio, e o nosso veículo é o BNDE. Mas tem que ser tudo preto no branco, acertadinho e arrumado. É uma luta pelo país, onde cada um tem que fazer sua parte. Não é só ficar esperando a aposentadoria generosa enquanto ganha um belo salário e azar do Brasil. Não é esse o espírito, não pode ser esse o espírito. Senão não faz sentido ter o banco. Então, eu acho que essa exortação é que eu acho que está sendo feita e eu tenho certeza que tem capital humano e tem coração aqui suficiente para trabalhar nessa direção. Como um todo, nós, Brasil, é uma aliança de centro-direita. São conservadores nos costumes, liberais na economia, se juntaram ali em oposição depois de 30 anos de hegemonia social-democrata. É simples como isso. Não tem nada... é uma ameaça à democracia. Isso é brincadeira, de mau gosto. Levar essa mensagem lá para fora do Brasil, um negócio horroroso. Não tem nada disso acontecendo no Brasil. Não tem nada disso acontecendo no Brasil. Você é do tamanho do seu adversário. Tinha um adversário que era muito populista, desinteressado, muito interessado em negócios no andar de cima, um assistencialismo no andar de baixo, que deu bastante popularidade, legítimo, tudo bem, foi eleito, não tem problema nenhum, faz o que tem que ser feito.
Agora, atropelou a lei de responsabilidade fiscal, caiu, impeachment. E aí o Banco Central, uma instituição funcionou e a outra instituição funcionou também. E as instituições estão se aperfeiçoando. Então, a beleza da história brasileira, inclusive nos últimos 30 anos, o que foi? Começou a redemocratização. Como os economistas de esquerda não estavam, de centro-esquerda, não estavam preparados para o desafio dessa transição, não compreenderam corretamente, usaram controle de preços, usaram uma opção de coisa que não funcionou. Na verdade, congelaram sintomas. Congelaram o preço primeiro, depois congelaram ativo financeiro. Isso tudo uma turma que tinha boa estipe acadêmica, viu? Defendendo que não, porque a quase-moeda, precisamos congelar a quase-moeda, quebrar a inércia de preço. O discurso era todo arrumadinho, baseado na física, inercial, tinha todo um discurso arrumadinho para não meter a mão na massa. A mão na massa vão mexer nos privilégios. Se você quer estender o cobertor para a área social, vai cortar subsídio, vai cortar... Não pode fazer essa aliança entre conservadores oportunistas e uma centro-esquerda despreparada. Então, nós fomos para a hiperinflação mesmo. Foi o preço a ser pago por esses equívocos iniciais. Depois disso, todo mundo fez seu curso, né? Cada um teve tempo para experimentar bastante. Experimentou, errou, vai, volta, vem de novo, tenta outra vez. Eventualmente dá certo, né? Você repetir a mesma experiência de forma diferente até dar certo, um dia deu. Um dia começou a dar certo, numa dimensão. Mas as outras soltas ainda. Nunca houve um combate frontal baseado na mudança de regime fiscal. Foi sempre, a lei de responsabilidade fiscal veio no segundo mandato do Fernando Henrique, depois que o negócio já estava pegando fogo. E com o FMI fazendo twist of arms. Já foi assim. E porque o câmbio estava solto e o juro na lua. Eu sei porque eu estava do outro lado da cerca. Me beneficiando do juro na lua. Uma transferência brutal de renda para rentista. Errado, de novo, por falta da dimensão fiscal. Então, hoje, estamos todos os economistas mais ou menos na mesma direção. Todo mundo concorda que o regime fiscal é importante, que a reforma da Previdência tem que ser feita em todos os níveis. Os prefeitos, os governadores sabem que estão quase quebrados. Recebi uma enorme ajuda do meu amigo Raul para penetrar nessa dimensão da reforma. Temos nossas discordâncias, um ponto ou outro também, que eu acho que quem já ganhou um salário bom a vida toda, manteve estabilidade no emprego a vida toda, tem uma previdência muito generosa a vida toda. Aí, na hora que começa o fogo, ainda quer pegar as estatais, sair correndo e dizer que são deles, botar nos fundos estatais? Não, senhor. Se o governador de Minas pegar as estatais e botar no fundo do patrimônio são quantos eleitores em Minas? 10 milhões? Não, eleitores não, população. 20 milhões. Tem 20 milhões de mineiros. Aí você pega e funcionário público lá. 600 mil. Aí você pega as estatais, todas as estatais, e dá para esses 600 mil. 3% da população. Eu só estou entre os 97 milhões, falei isso com o Raul no primeiro dia que tratei com ele. Falei, olha, total apoio aos estados. Vamos estender a reforma da Previdência a estados e municípios, mas pegar as estatais, 3% da população, e sair correndo, eu denuncio como crime. Estão roubando os mineiros. Pegaram as estatais e fugiram. Já ganharam salário. Na hora que toca fogo na Previdência, vai tocar fogo em todo mundo junto. Todo mundo é brasileiro, dá a mão e fica. Tem esse negócio. Toda vez que quebra algum fundo de uma estatal, inclusive de fundo de pensão, por isso que a turma capricha e quebra toda hora, a empresa vai lá, geralmente um monopólio, vai lá e capitaliza o fundo de novo. Ah, não, mas nós também botamos o nosso. Tudo bem, mas por que em vez de ficar botando de vocês e o nosso, da população brasileira, por que vocês não vigiam o uso desse negócio? Vocês são funcionários públicos, vocês são responsáveis pela administração dos recursos públicos. Você não pode deixar tocar fogo porque tem uma garantia da União, porque tem isso, tem aquilo. Não. Toma conta desse negócio, assuma a responsabilidade, dá um passo à frente. Ah, mas aí o governo demite a gente. Opa, vai para a mídia, denuncia. Tá? Então, vivemos numa sociedade livre, isso vai ser um escândalo. Isso vai ser um escândalo. Então, nós temos que assumir nossa cidadania também. Bom, então, eu acredito que estamos num processo virtuoso, os poderes são independentes. O primeiro foi o Legislativo, que declarou sua independência, fez um impeachment à direita, um impeachment à esquerda. O Executivo sentiu essa independência, se tentou comprar influência, despertou o Judiciário, que prendeu os dois. Prendeu quem comprou e quem vendeu.
Isso eu vou dizer que é ruim? Tem uma crise terrível, o Brasil está numa crise terrível, o PIB só cresce 1,5%. Nós estamos nos aperfeiçoando, demos uma parada para conserto, estamos aperfeiçoando nossas instituições. E o que aconteceu? Simples. Teve 20 anos de, entre aspas, direita. Esses símbolos são de 2 séculos atrás. Mas as pessoas ainda querem usar, ainda botam chapeuzinho, direita, esquerda. Então, infelizmente, eu estou vivendo esse negócio desde que eu cheguei aqui. A PUC é centro-esquerda, a GV é centro-direita, não sei o quê. E ninguém resolve o negócio. E todo mundo pega uma beiradinha. Eu até brinquei, a GV também aprendeu o negócio de curso executivo, meteu o cacete, ganha um dinheirão, virou imobiliária. Agora comprou metade de Botafogo já. Continua comprando, tá? Com isenção de recursos. E treina filhos da classe média alta. Não tem favelado lá, não. Tem o garoto que estudou numa escola pública boa, ou numa escola privada boa, depois entra lá, vai para o exterior, faz curso, doutorado, volta. Aquilo ali é um pedaço do Estado que a classe média, nós mesmos, soubemos também nos apropriar e seguir naquele caminho ali. Então o Brasil está sem mobilidade social. Filho de jornalista é jornalista, filho de economista é economista, filho, porque ou entra para aquela estradinha estreita que a gente conhece, ou não há perspectiva. Isso é muito ruim, é um país que não cresce. O país que nós recebemos dos nossos pais foi melhor do que o país que nós estamos passando para os nossos filhos. Os nossos pais, meu pai não tinha ensino superior. E criou 3 filhos, comprou casa de praia. O país crescia 7,5% ao ano. Então, nós estamos fazendo um mau trabalho. E nós temos que ter isso em mente quando vamos trabalhar. Nós temos que melhorar a coisa. Independente se é esquerda ou direita. Eu aprendo quando vou lá e vejo, BCP não, BCP é o Nordeste, pobrezinho. Eu falo, esse aí talvez caia. É a função, é a parte do jogo. Né? Por outro lado, não, porque não, chega lá em Brasília, os caras estão gastando, dizem que até quase 100 milhões para os corporativistas, para não deixar a reforma passar. E aí nós temos alguns heróis aí, como o Rolim, como o Bianco, como caras que estão sentando lá e cortando na própria carne, falando, não, isso aqui, nós vamos ter que mudar isso aqui, mexer aqui. Eu agradeço profundamente. E esses são os brasileiros de verdade. O resto está querendo usar o Estado para tirar um pedaço. Então, eu estou muito otimista com o processo, com a dinâmica de uma sociedade aberta. O Brasil era um país que crescia durante 30, 40 anos, cresceu 7,3%, 7,4% ao ano, cresceu mais do que o Japão, começou a descer, no final do governo militar já está crescendo 5% ao ano, os civis se perderam no início, levamos para 2 hiperinflações, caindo para 2,6% ao ano, 10 anos, durante os anos 80, e atualmente, nos últimos 8 anos, crescemos 0,6%. Então, não é um negócio, não é um ligar a chave e sai voando, não existe isso. Nós fizemos muita bobagem, nós descemos, acabou o crescimento econômico brasileiro. Então, houve uma eleição agora, veio a centro-direita. Você precisa das 2 pernas para caminhar. Você precisa das 2 pernas. Então, agora a centro-direita fala, tem que botar esse troço para crescer. Tem que segurar um pouco os gastos públicos, que cresceram sem cheque nenhum, porque os militares tinham uma filosofia também estatizante. Depois, entre os civis, continuam gastando e não corta lugar nenhum, explodiu. Hiperinflação, moratória externa, nós fomos até o inferno. Aí descobrimos que existe Banco Central. Aí nos livramos da hiperinflação, mas entramos no endividamento em bola de neve. Nos últimos 10 anos, a dívida foi de 1,8 tri para 5,3 tri. Então ninguém pode dormir tranquilo, não. Cada filho que nasce já nasce devendo. Esse 5,3 tri é a dívida explícita. Aí você bota a implícita, que é, por exemplo, a Previdência, você já está falando que qualquer menino que nasce já nasce condenado. Por falta de coragem nossa, contemporâneos. Nós não queremos fazer o sacrifício. Nós estamos jogando para os nossos filhos o desastre. Quando eles chegarem, não tem emprego, não tem crescimento, não tem nada, e eles é que vão pagar a nossa conta. Isso é uma irresponsabilidade, é como eu vejo. Tá certo? Então, eu só posso estar, por enquanto, otimista. Aí você mas você está sozinho lá em Brasília. Quando cheguei lá, não, você está sozinho. Não estou sozinho, não. Tem um processo que eu sei que está a nosso favor. Os poderes são independentes. Quando alguém transgride, o outro poder vem impune. A imprensa se apaixonou pelo establishment. Ela também sofreu a ruptura, porque aí as redes sociais elegeram um cara que gastou menos de 3 milhões de reais. Tipo assim, ninguém manda no Brasil. A gente está achando que é hora de televisão? Fica nessa aí. Não é isso, não. A população está madura. As pessoas estão maduras, cada um tem que fazer o seu papel. Quem não fizer vai pagar seu preço, porque está todo mundo de olho.
Não tem, é uma sociedade aberta. Nós esperamos que funcione, que cada um faça o seu papel. Então, eu estou otimista. E, ao contrário, quando cheguei lá, achando que bom, a chance é baixa, é o contrário. Eu estou vendo que vem um, vem outro, vem mais um, está andando, o negócio está pegando velocidade, porque eu estou consciente do papel que eu tenho que exercer. Eu não estou fazendo coisa que eu penso, que eu acho. Não, eu tenho que fazer coisa que tem que ser feita. E eu estou sentindo que todo mundo entende que tem que ser feito e todo mundo está apoiando. Então, o apoio está aumentando. Está aumentando. Se eu cheguei lá achando que eu ia trombar numa parede, ao contrário, tá. Eu só não vou achar que as águas estão abrindo. Eu só não vou achar que é por minha causa, né? Igual os egípcios correndo atrás do... que daqui a pouco a água fecha. Eu sei que é um troço maior que está atrás. Eu não vou chegar lá, eu entrei aqui, a água abriu, estou atravessando, está ótimo. Não, eu sei que é esse processo maior que está por trás. Então, a própria mídia já aderiu à agenda econômica, exatamente como em costumes é mais controverso, ela parou, mas na agenda econômica a convergência é total, está vindo todo mundo. Então o Congresso também já está vindo devagar, os problemas de articulação política existem, é evidente, mas estão acontecendo, estão se desenvolvendo, só está levando mais tempo por isso, porque tem um problema, um choque natural, uma turma que está chegando nova, com a bandeira, quer dizer, não se faz mais como se fazia política antigamente. Como é que é o jeito? Ninguém sabe. A gente só sabe o que está proibido. Esse é um bom modo de começar. Não pode fazer daquele jeito. Que jeito que vai ser? Vamos ver como é que vai ser. Então demora um pouquinho, mas é virtuoso também, está acontecendo. E nós temos aí nossa agenda, primeiro a Previdência, acabou a Previdência, nós entramos no Pacto Federativo, imediatamente, para dar aos políticos uma agenda construtiva, porque essa é uma agenda difícil. Por que eu tenho certeza que nós vamos aprovar isso relativamente rápido? Porque todo mundo sabe que é necessário. São brasileiros acima de tudo. Ontem tivemos reunião com governadores do Nordeste, todos sabem que tem que ser feito. Só falam, olha, protege aqui um pouco, tira um pouco ali, não deixa isso, não deixa aquilo, mas sabem que tem que ser feito. Já tive também com prefeitos a mesma coisa. Então, são coisas que nós faremos como brasileiros. Isso vai estar aprovado. E nós vamos liberar para uma pauta positiva. Você imagina, até a oposição vai se beneficiar de pegar de julho desse ano a outubro do ano que vem, que é quando tem eleição, ficar falando de descentralização de recursos, mais dinheiro para o Estado e município, mais para a saúde, para a educação. Isso é uma pauta extraordinariamente positiva. É o Pacto Federativo. Né? Tem algumas coisas até mais avançadas que nós vamos propor do ponto de vista de desvincular, desindexar, eu até me esqueço, é tanto que tem que fazer, porque é desfazer equívocos. Né? Então, desamarrar, tinha um outro que era importante também, era desvincular, desobrigar, né? Porque assim, tem 280 fundos, tem fundo que 6 caras criaram, fundo para criar jabuti. O pessoal que criou já morreu, os lobistas já morreram e o fundo está lá. E como não está ninguém criando jabuti, o dinheiro está parado. Você tem que desobrigar esse dinheiro, deixar esse dinheiro andar. Tem prefeito no interior de São Paulo dizendo para mim, falando assim, olha, eu tinha 6 irmãos. As famílias eram pobres e tal. Só que o interior de São Paulo cresceu, ficou rico, etc. Agora cada um dos meus irmãos tem 2 filhos, tem um filho. Então está sobrando dinheiro para a educação e faltando dinheiro para a saúde. E eu não posso transferir. E eu sou obrigado a gastar em educação, então eu fico comprando porcaria. Eu troco 3 vezes de uniforme, num ano eu compro 3 vezes, 4 vezes, senão eu sou preso. Eu quebrei a lei, porque pela lei eu tenho que gastar esse dinheiro. Então eu sou obrigado a fazer coisa errada do lado de cá, quando está faltando dinheiro para fazer coisa certa do lado de lá. Então a minha conversa com eles é o seguinte, senhores, assumam o protagonismo. Assumam o protagonismo. Foi racional carimbar o dinheiro 30 anos atrás. 30 anos depois, vocês são maduros. Em vez de ficar vindo a Brasília para tentar uma beiradinha numa estatal, para desviar recursos, para cuidar da reeleição, se não for preso pelo Sérgio Moro, vamos fazer um negócio mais construtivo? Vamos assumir 1,5 trilhão de recursos da União para votar todo ano? 1,5 trilhão. Vocês ficam vindo aqui pedir uma emenda impositiva de 5 milhões. 500 candidatos, né, 500 parlamentares, com 5 milhões cada um, dá uma merreca.
Vocês têm 1,5 trilhão para gastar. Agora, assumam as responsabilidades. Estão desvinculados, desobrigados, desindexados, todas as despesas e receitas de todos os entes federativos. Puf! Você dormiu no Brasil, acordou na Alemanha. Acabou. Agora, cada um responde. Quero segurar salário 3 anos, segura. Quero segurar benefício 3 anos, segura. Quero aumentar salário e benefício, quero cortar a educação, segura. E vai para a próxima eleição, com a sua responsabilidade. Em vez de ficar jogando a culpa na Constituição, os senhores escreveram a Constituição, 30 anos depois, os senhores revejam. Por isso que chama PEC, a PEC do Pacto Federativo. Estamos juntos, vamos fazer esse negócio, vamos embora. Isso dá 5 mil prefeitos aplaudindo, governador aplaudindo. Então, eu tenho certeza que nós vamos para o segundo movimento construtivo, que é fazer o Pacto Federativo. Vai junto a reforma tributária, vamos simplificar. Pô, tem 30 impostos, vamos simplificar, vamos pegar 3, 4, 5 e transformar num só, outros 3, 4, 5, transformar num só, baixar, simplificar as alíquotas. Mas como é que você vai baixar? Eu tenho certeza de uma coisa, quando você tem uma alíquota alta, a implicação teórica é a seguinte: 1 trilhão de contencioso e 300 bilhões de oneração. Baixa a alíquota um pouquinho, baixou o contencioso e baixou a sonegação e baixou a desoneração. Se a alíquota é muito alta, faz sentido quem tem lobby político ser desonerado e quem não tem ir para o contencioso. Quem tem dinheiro vai para o contencioso, quem tem influência política vai para a desoneração. Vamos baixar assim, vamos fazer um negócio lento, mas baixando, vamos sinalizar e vamos ver se pega. Pegou. Está aumentando a arrecadação, o país está crescendo de novo. Ok, continua simplificando e reduzindo. Não, parou, para de baixar. Vamos premiar o bom comportamento. Baixou, aumentou a arrecadação, vamos embora. Não existe curva de Laffer, isso é besteira, não existe, não, porque teoricamente é muito controverso. Mas chegou no Brasil, eu tenho certeza que nós já passamos da curva de Laffer há muito tempo, porque realmente o negócio é absurdo, são 50 impostos diferentes. A minha geração já desistiu, eu tenho pelo menos 50 ex-sócios que vivem no exterior. Tem vinho no Porto, tem empresa tem time de futebol em Orlando. Os caras foram embora. Desistiram. Vem aqui toda hora, estão por aqui, passeiam por aqui para administrar alguns investimentos, mas já desistiram do país. Nós precisamos das novas gerações acreditarem no país. Porque, inclusive, os jovens estão indo embora. Nós somos do tempo que era a segunda maior colônia de italianos, a terceira maior colônia de alemães, a primeira colônia de japoneses fora do Japão. Agora é o contrário, os brasileiros que estão indo embora. Então, nós temos que entender esse troço e fazer o que tem que ser feito. Bom, a reforma da Previdência, eu deixei mesmo um clima de fla-flu, é tudo ou nada, porque é isso mesmo. Se não tiver essa, não adianta ficar, vou reduzir desoneração, esquece. Vai para isso, porque é aí que o jogo é definido. E todo mundo sabe que é isso mesmo. Acabou isso, você acelera o resto. Agora vamos para o Pacto Federativo, uma notícia boa, vamos simplificação de impostos, privatização começa a acelerar, dinheiro entrando de fora, 30 anos de crowding in, depois de 30 anos de crowding out, porque o juros subindo o tempo inteiro, o imposto subindo o tempo inteiro, investimento privado foi embora. Vamos fazer agora 30 anos de crowding in, o papel do BNDE nisso, um papel de torre de comando, a turma quer descer no Brasil em saneamento, nisso, naquilo, está torre de comando, pode descer aqui, regulamentamos aqui, fizemos isso, fizemos aquilo. Então tem um papel importante de coordenação, muito mais do que de ficar dando grana para gato gordo. É a coordenação desse crowding in que vai acontecer. É um negócio sofisticado, é um desafio bacana, tem um capital humano espetacular aqui na casa. Levi entende tudo disso, quer dizer, fui buscar lá fora exatamente por isso, porque conhece o Banco Mundial, esteve lá fora, já foi ministro da Fazenda, então é um ato também dele de patriotismo, ajudar o Brasil, voltar para nos ajudar. Interessantemente, sócios mais jovens, alguns, os mais velhos, se mandaram, alguns mais jovens voltaram. Tem um garoto que veio, filho até de um ex-professor do IBMEC, o Gustavo Montesano, filho do Roberto Montesano, que foi meu professor lá no IBMEC também, do meu time. Eu também trouxe um Veloso para o nosso time. Assim que você chegou de fora, nós te contratamos para professor no IBMEC. Especialista em educação, que é uma área chave, crítica para o futuro do Brasil. Está ajudando congressistas, eu sei que ele ajuda congressistas, os melhores lá, escolheu 1 ou 2 bons para ajudar lá. Então, eu só não fico triste dele estar comigo, porque eu sei que ele está conosco lá também, como o Raul está conosco também. Então, está todo mundo ajudando.
E essas reformas, então, nós vamos acelerando. E a abertura não tem que ser exponencial. Você não pode abrir linear, porque senão você quebra a indústria brasileira. Mas, então, nós vamos baixar a tarifa média 10%, em vez de baixar 2,5% ao ano, ser 1% no primeiro ano, o dobro no segundo, o triplo no terceiro e o quádruplo no último ano. Dá os mesmos 10%, só que nós vamos acelerando essa redução de tarifa média. E as privatizações. Então, é basicamente isso. Eu agradeço a vocês todos. Eu tomei o choque inicial, espero ter recobrado a razão no período restante que eu falei, porque realmente nos primeiros minutos é emoção pura mesmo de um grande amigo que nos deixou. Obrigado.